Olá, meus queridos alunos do 5º ano, saudade de vocês, espero que todos estejam bem. Nossa aula hoje é aula de ciências, página 36 a 38, certo? E é continuação do conteúdo da aula anterior, né, que é o sistema respiratório. Então, aí a página 36 a 38 são atividades que vocês vão fazer, realizar, né, de acordo com o conteúdo. Então, a primeira questão da página 36, ele traz um esquema, né, uma ilustração, que vocês vão completar com o nome dos órgãos principais da respiração, né, os principais órgãos responsáveis pela respiração. Se tiverem dúvida de identificar, vocês voltam lá na página 32, que tem aqui, olha, a ilustração, certo? Com todos os órgãos correspondentes. É só vocês observarem a imagem e ir completando o esquema. A questão 2 a 4 são perguntas, né? A primeira aí pergunta como os alvéolos pulmonares atuam na respiração, né? Nós já falamos que eles possibilitam a troca de gases, né, entre o corpo e o ar do pulmão. Questão 3, por que o nosso organismo precisa de oxigênio? O oxigênio é ele é o nutriente que as células do nosso corpo necessitam, certo? Quando nós falamos lá da digestão, né, que os alimentos fornecem nutrientes para o nosso corpo. E o oxigênio é o nutriente dessas células, certo? Por isso que para o nosso corpo estar em perfeita harmonia, nós precisamos que o sistema digestório e o respiratório eles funcionem adequadamente, certo? O digestório que vai fornecer a energia através dos nutrientes, né, para o nosso corpo, e o respiratório porque ele vai fornecer o oxigênio para as células, ok? E a importância do diafragma na respiração. Então, o diafragma, ele vai auxiliar, né, na entrada e na saída de ar dos pulmões. Vocês podem voltar lá no texto explicativo, onde fala do diafragma, que está lá dizendo bem direitinho a importância dele para a respiração. Na página 37, nós temos aí duas situações, né, representadas em imagens, que você vai dizer o nome do movimento que eles estão realizando, né, e como ocorre. No caso, ele está falando da inspiração, que é quando o ar entra nos pulmões, e da expiração, que é quando o ar sai dos pulmões, né, esse ar que nós soltamos. Então, vocês vão só escrever aí, onde tem movimento de inspiração e expiração, e como ocorre cada um deles. Na questão 6, ele fala aí sobre um texto, né? Vocês vão ler e responder, marcar a questão que seja correta, né? Que esteja de acordo com o texto. Então, o texto, ele tem aí, por que temos meleca? A meleca nada mais é do que a secreção ressecada, né? Aí ele diz, o contato com a poluição, fumaça, cigarros, micro-organismos presentes no ar faz com que a produção de secreção nasal aumente. Afinal, é preciso evitar que tudo isso chegue aos pulmões. Essa secreção, né, são as impurezas que são filtradas, né, para não chegar até os pulmões. Se vocês observarem, no interior do nariz tem pequenos cílios, né, uns pelinhos. Aqueles pelinhos ali funcionam como filtros, certo? Eles não deixam essas impurezas passarem. Então, essas impurezas vão ficando juntas, né? Ressecando, e é o que nós conhecemos como a meleca, certo? Então, vocês vão ler o texto e vão responder aí qual é a importância da secreção nasal, né? Não tem importância alguma, pois atrapalha a entrada de ar dos pulmões. Os cílios do nariz, com os cílios do nariz, a secreção nasal impede a entrada de sujeiras e micro-organismos no interior dos pulmões. A secreção nasal auxilia os pulmões na liberação do gás carbônico, ou a secreção nasal é importante porque acelera a absorção do oxigênio pelos brônquios. Então, como eu já comentei aí, né, deu para vocês entenderem a importância aí
dessa secreção nasal, né? O que é que ela significa. A página 38, né, que finaliza o capítulo, finaliza o conteúdo de ciências no volume 1, ele vai falar aí uma revisão, né? Tem uma revisão que fala aí da digestão, né? O processo de digestão, fala da respiração, né? Como funciona cada um deles. E abaixo tem uma questão aí para vocês. O corpo humano funciona de maneira integrada, ou seja, os órgãos e os sistemas trabalham em conjunto para manter o organismo vivo e saudável. Explique como o sistema digestório e respiratório se integram para fornecer nutrição ao organismo. Foi o que eu falei lá no início da explicação, certo? Para eu ter um organismo, corpo funcionando de forma adequada, né, saudável, eu tenho que ter esses dois aparelhos, digestivo e respiratório, funcionando bem. Um por causa dos nutrientes, né, que vão fornecer para o corpo, e o outro por conta dos nutrientes que vai fornecer para as células. Então, vocês vão explicar aí como essa interação entre eles, ok? Explica com suas palavras. Como finalizou o capítulo aí, é interessante vocês voltarem um pouco os conteúdos, né? Lerem, revisar através das atividades. Tem atividades em folha, né? Revisando aí esses dois conteúdos. Façam com atenção, né? Concentrem-se para fazer e qualquer dúvida podem entrar em contato, ok? Bons estudos, até a nossa próxima aula.